Olá, bem-vindo ao Excel é Mais. Essa aula destina-se a quem já conhece um pouco sobre o Soma C e quer aperfeiçoar um pouco mais as técnicas. Hoje eu vou mostrar para vocês algo bastante interessante que é a função indireto, que pode ser utilizada em conjunto com o Soma C. Vocês vão ver que é bastante interessante, bastante legal. E uma outra função que é nova na Microsoft Excel e vocês vão ver que é muito legal também, que é o agregar. Então vamos lá. Aqui nós temos uma planilha com as informações mês a mês, com a lista de produtos e quantidades vendidas dentro de cada um desses meses. Mas notem que essas informações elas são por número de nota fiscal ou alguma coisa do tipo, porque os números aqui de produtos eles se repetem. Por exemplo, aqui temos o produto 1, aqui temos o produto 1 e assim por diante. Ou seja, não poderíamos usar o PROC-V. Isso não iria funcionar. Qual é a solução mais simples disso? Soma C. Temos aqui a fórmula soma C, que a utilização dela é bastante simples. Nós vamos pegar o intervalo que desejamos, então o critério que desejamos buscar, que será a coluna A, que traz a informação do produto. Eu vou apertar F4, que é a tecla de atalho, para travar essa coluna. Ponto e vírgula, e eu vou selecionar o critério. O critério, nesse caso, será produto 1, que é a informação que você deseja buscar. Qual que é a lógica dessa fórmula? Eu vou somar se esse intervalo que eu selecionei aqui for igual ao produto 1 e qual que será o intervalo da soma. Então, o que eu desejo somar será essa coluna B, que traz a informação da quantidade. Aperto novamente F4 para travar a célula B e fecho parênteses. Pressiono a tecla Enter e vocês vão notar que aqui traz o valor total, a soma, para o mês de janeiro de 2015. Só que suponhamos que eu queira estender isso para os demais meses. Qual é a solução que a maioria das pessoas fazem no dia a dia e que é bastante utilizada? Eu copio isso para o lado e vou mudar aqui o nome da planilha de 1501 para 1502 e dou um Enter. E eu faço a mesma coisa para 1503 e assim sucessivamente. Opa. Só que isso dá muito trabalho para fazer e enfim, o tempo que você vai gastar é bastante grande fazendo isso. Ao final aqui teremos um total, então se eu aperto a tecla Alt e o sinal de igual, ele vai trazer a soma desse intervalo que está aqui, da célula B2 até a célula M2. Pressiono o Enter, ele vai trazer a quantidade total que eu tenho no ano até o momento. Uma solução bem mais fácil, bem mais prática para fazer isso de forma automática, mas que talvez seja um pouquinho difícil de entender no começo é a utilização da fórmula indireto, que é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu simplesmente vou repetir aqui o produto 1, vou copiar a célula para baixo, então eu tenho a mesma coisa, o resultado aqui, como vocês podem ver, é o mesmo, só que ao invés de ter o nome 1501 aqui, eu vou usar a função indireto. Essa função indireta ela tem como finalidade trazer algo que é um texto para dentro da fórmula, do caminho da fórmula. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho a informação que é o caminho da fórmula que ele está trazendo da planilha 1501, coluna A. Se eu incluo a função indireto, abro aspas e fecho aspas ao final, para trazer isso como um texto, que é a única forma que essa função entende caractere de texto. E aqui eu faço a mesma coisa, indireto, abro aspas, ao final eu fecho aspas e fecho parênteses e dou um Enter. Vocês vão ver que a fórmula, o resultado é exatamente o mesmo. Ou seja, a fórmula ela está funcionando perfeitamente bem. Então, com isso, temos uma solução muito mais fácil para fazer o soma C de forma automática. O que vamos fazer aqui? Eu tenho um apóstrofo, como vocês podem notar. Eu vou, depois do apóstrofo, fechar aspas, colocar o sinal do E comercial
coloco o e-comercial de novo, vou apagar o 1501, abro aspas. Aqui vocês vão notar que nós temos o outro apóstrofo, que está correto, e ao final nós fechamos aspas como está aqui. Nesse intervalo, eu consigo colocar a célula que eu quero. O e-comercial ele serve para concatenar informações. Neste caso, eu consigo concatenar o texto com a fórmula, que essa fórmula ela será transformada em texto automaticamente. O que eu quero dizer com isso? Se aqui eu coloco a célula B1, que ele tem o mesmo nome da planilha da aba aqui, como vocês podem ver, isso fará com que a fórmula funcione. Eu aperto F4 duas vezes para travar somente a linha, então vocês podem ver aqui que está o sinal de cifrão, que significa que a linha está travada, porque é o cifrão e a linha. E eu vou dar um Enter. A fórmula ela continua funcionando, mas eu ainda não fiz para o restante, para o terceiro argumento dessa fórmula, que é o que eu vou fazer agora. Então aqui eu já tenho uma aspas, eu tenho o apóstrofo, vou fechar aspas, e-comercial, apago o 1501, coloco aspas de novo. Entre os dois e-comerciais, eu vou incluir a célula novamente. Da mesma forma, aperto F4 duas vezes e dou um Enter. O resultado ele está exatamente igual. A diferença é que agora, se eu arrastar para o lado, eu não preciso alterar o texto dessa fórmula. Então ele se torna muito mais fácil para vocês atualizarem e, muito melhor, eu consigo já jogar tudo até o final, que ele não vai ter nenhum tipo de problema. Se eu faço a mesma coisa para uma planilha aqui que não existe e tento criar, por exemplo, para o mês 8, vocês vão ver que começa a dar um monte de erro e eu tenho que cancelar, não funciona, ele traz informação errada, vai dar muito trabalho para vocês fazerem isso, então não vale a pena. E aqui teríamos novamente o sinal de igual, a soma, com todas essas informações. Mas aqui temos um problema. Se somamos tudo, a fórmula de soma ela não entende esses erros de referência. Então, temos uma outra função que é simplesmente incrível, que é nova na Microsoft Excel, que é o agregar. O agregar ele me permite fazer diversas contas, diversas funções aqui dentro de acordo com o número e algumas opções que ele seleciona. Então, para esse caso, o que queremos é a soma, que é o número 9. Eu clico duas vezes, ele vai aparecer o número 9 aqui em cima, dou um ponto e vírgula, ele vai trazer as opções. O que eu quero neste caso é que essa função ela ignore os valores com erro. Então eu vou selecionar esse 6. Pressiono o ponto e vírgula e seleciono o intervalo, a referência 1, que será o intervalo total que eu desejo. Vou selecionar esse intervalo inteiro e vou dar Enter. Como vocês podem ver, agora eu tenho o resultado aqui final. Mesmo com esses erros, o Excel ele está ignorando tudo isso, o que é excelente para vocês trabalharem com outras planilhas, etc., que vai funcionar muito bem. O fantástico de toda essa planilha combinada do jeito que está aqui, o soma C com a função indireto, que traz já de forma automática, e o agregar, que ele ignora todos esses erros, é que quando eu incluir uma nova planilha aqui, por exemplo, que se chama 1505, ele já vai automaticamente atualizar a célula 1505, a coluna 1505 que tem essa fórmula que desejamos, e trará o valor que estamos buscando. Nesse caso, como não tem nada aqui, ele não vai trazer nenhuma informação. Mas, se eu venho aqui e digito produto 1 e coloco uma quantidade aqui de 1000, aqui tem espaço. Vocês vão ver que o número ele é atualizado automaticamente
e o total também já é atualizado automaticamente, o que é fantástico e vai ajudar muito no dia a dia de vocês. Bom, isso é tudo por essa aula, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E, por favor, deixem seus comentários se tiverem alguma dúvida. Se algum ponto passou meio rápido, por favor, me digam que eu melhoro o conteúdo dessa aula. Muito obrigado e até a próxima.